Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar da SecNet. Nosso convidado de hoje é responsável pelo marketing da Pluga e hoje veio falar sobre os segredos para aumentar a produtividade no seu e-commerce. Bem-vindo, Diego. Cara, é um prazer trocar essa ideia aí contigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, oi Gustavo. Cara, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Foi bem legal, gostei bastante, estou bem empolgado com essa apresentação, acho que tem bastante conteúdo, bastante coisa interessante. Bastante ideia para a gente trocar. Show de bola, cara. Então, se apresenta aí, pode apresentar a empresa e tocar aí. Tá, legal. Então, pessoal, eu sou o Diego, como o Gustavo acabou de apresentar, eu sou responsável pelo marketing da Pluga. Antes da Pluga, eu trabalhei em outras duas empresas, em outras três empresas, perdão. E uma delas foi um e-commerce, onde eu fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos. E, e nele eu tive muito aprendizado, assim, né? Trabalhar em e-commerce em si é muito aprendizado. Uma das coisas que eu mais aprendi foi realmente em processo. Eu comecei estagiando nesse e-commerce, então eu tive todas as etapas, né? Desde o estagiário que preenchia a planilha até a pessoa que era quase responsável por todo o gerenciamento do e-commerce. Então, isso foi bem interessante, foi bem enriquecedor. E quando o Gustavo me chamou para trocar essa ideia aqui com vocês, eu pensei, caramba, vamos que tem conteúdo bom para ser dito aí. Mas, no geral, estou tentando resumir ao máximo possível, tá? Esse conteúdo. Então, pode ser que tenha algumas etapas, alguns processos em que eu sei que são mais longos, que são mais trabalhosos, mas que eu tentei resumir, mas que aí durante a apresentação eu vou falando sobre eles de acordo com os tópicos, etc, beleza? Show de bola, show de bola. Eu vou começar compartilhando minha tela aqui. Bom, o que eu vou mostrar um pouco hoje, né? Que é como automatizar determinados processos dentro do teu e-commerce. E nele eu já aproveito para falar alguns segredos que vão acabar aumentando a tua produtividade e, consequentemente, os resultados, né, da sua loja. Então, uma das grandes vantagens assim que eu vejo em trabalhar com e-commerce, em ter um e-commerce, é ter todos os processos integrados e com um custo muito menor, né? Porque você não precisa de um vendedor, quer dizer, você pode até ter um vendedor, mas o custo é menor de uma equipe, né? Você não precisa ter um espaço físico dentro para ter um e-commerce. Você pode ter um e-commerce dentro de casa. Muitas pessoas começam um e-commerce dentro de casa. Então, é muito mais simples, né, do que ter uma loja física em si. Então, essa é uma das grandes vantagens que começar esse nosso bate-papo já falando um pouco dessa vantagem. Eu acho que todo mundo que tem um e-commerce já sabe qual é, né? Bom, e aí eu começo a falar um pouco também sobre os processos do e-commerce, né? Nessa minha trajetória de 2 anos, quase 3 anos, trabalhando com e-commerce, eu consegui mapear algumas coisas, óbvio, estudando também no dia a dia. E eu percebi que mais ou menos o processo ele funciona como? Ele começa no marketing, né? Você começa a fazer ações nas suas redes sociais, no seu Facebook, Twitter, Instagram, projeto, blog, SEO. Você começa a trabalhar determinadas estratégias de marketing para a tua loja atrair clientes e possíveis clientes, né, potenciais clientes. E aí, depois que ela atrai esses clientes e potenciais clientes, né, eles entram no teu site e aí é aquele momento em que você começa a pensar em estratégias dentro do teu site em que você vai capturar esse cliente ou transformar em um lead, dependendo da tua estratégia de marketing, ou então, inclusive é que eu mais indico, né, você tentar pegar algum e-mail, algum contato dele para poder ir nutrindo ele e criar um relacionamento desde então com ele. Uh, e aí, quando ele entra no seu site, depois de algum tempo, ou então instantaneamente, ele, enfim, vira um cliente, né? Ele tem um pagamento aprovado ou não. Bom, se ele não tem um pagamento aprovado, naturalmente o trajeto é voltar a atingi-lo por outras estratégias de marketing, seja por um Facebook Ads, seja por um Google AdWords, qual for a estratégia que você definir. Quando você não consegue transformar esse lead, essa oportunidade em um cliente, você volta pro ataque de marketing, né? Não que depois você não vai voltar. A gente vai falar um pouco sobre isso também.
Mas quando você tem a oportunidade, quando você tenha o lead convertido, né, quando o visitante vira um cliente em si, você começa a entrar dentro daqueles processos mais manuais da tua loja. Digamos que você vende camisetas, né? E aí, qual é o processo normal, né? O cliente, ele entra no teu site, faz a compra, depois que ele faz a compra, você recebe esse pagamento, né? Tem todo o processo ali do gateway de pagamento aprovado, recusado, isso a gente já passou. Mas ok, compra aprovada. Você vai emitir a nota fiscal para mandar para ele, uma nota fiscal para colocar na tua caixa, certo? Vai embalar o produto, e aí você pode embalar o produto. A dica que eu tenho para dar é sempre embalar com muito carinho, com uma personalidade para tua marca, talvez um cheiro, talvez uma etiqueta diferente, algo que faça o teu cliente lembrar de você. Isso já pensando um pouco estrategicamente, né? Enfim, é um trabalho manual que você vai ter, principalmente se você tiver todo esse carinho. E depois enviar esse pedido para o teu cliente. E no enviar quer dizer ir aos correios, levar esse pedido, depois passar o código de rastreamento para esse cliente, acompanhar, dependendo da sua plataforma de e-commerce, tem como inserir o código dentro, e aí o seu cliente ele vai poder acompanhar o status do pedido dele, né, ou a entrega através da própria loja, ou então por e-mail ele vai receber notificação. E, enfim, ele vai receber, seu cliente volta, ele finalmente recebe o produto. E aí, depois que ele recebe, e até durante todo esse trajeto, você pode ir atingindo ele com N estratégias de marketing. Desde e-mails agradecendo pela compra, no início, quando o pagamento é aprovado, até o e-mail falando de que estamos embalando o seu pedido. Isso é super legal o cliente receber essa notificação, porque ele se sente mais acolhido, né? Sabe que tem gente cuidando do pedido dele, quanto mais no Brasil, em que a entrega demora, então rola um certo medo, né? As pessoas ainda têm medo de comprar na internet por isso. E saber que o pedido dele está sendo embalado, está sendo bem tratado, bem cuidado, é algo interessante que vai satisfazê-lo. Quando o pedido for enviado, também você pode mandar um e-mail, inclusive e-mail, SMS, pode usar de N estratégias para fazer isso. E depois, quando ele finalmente recebe o pedido, né, eu acho que o relacionamento não acaba por aí. Eu acho que o relacionamento começa, né, quase por aí, porque você quer fidelizar esse cliente, você quer que ele faça outras compras na sua loja. Então, você volta com e-mails, com códigos promocionais. É interessante quando você captura algumas informações desse cliente na hora que ele se cadastra, como data de nascimento, região, informações do tipo, para que você possa trabalhar também as datas comemorativas dele, né? Por exemplo, no aniversário você dá um cupom de desconto, por exemplo. Se for uma mulher, uma mãe, no Dia das Mães você dar algum desconto para ela também. Então, ou para ela, ou então para ela comprar para a mãe dela alguma coisa na sua loja, dependendo do produto que você vende. Enfim, são N estratégias que você pode fazer, mas basicamente o fluxo que eu vejo, no geral, é esse, né? Marketing, cliente, o cliente entra na sua loja, ele faz uma compra, obviamente, alguns clientes saem, não fazem esse fluxo, né? Alguns usuários não fazem esse fluxo, e aí você começa a ter ações de marketing para tentar chegar a esse fluxo, que o objetivo de preferência é esse fluxo do pagamento aprovado. Ele, enfim, volta para o pagamento aprovado, emite nota, embala pedido com carinho, envia por correios, ele recebe, depois volta para as ações de marketing, aí o ciclo se repete de novo. Né? O interessante é ter sempre esse ciclo bem ativo na tua loja. Né? Bom, mas como que são esses processos hoje dentro de um e-commerce? Eu trabalhei em e-commerce há mais ou menos 3 anos atrás. Então, como eu disse no início, eu peguei desde a época de estágio, né, em que eu preenchia planilhas até a embalagem. E esse trabalho ele é muito manual, né? Você acaba perdendo muito tempo embalando o pedido. Deixa eu voltar aqui no slide. Você acaba perdendo muito tempo embalando o pedido, emitindo nota fiscal, que é algo necessário, enviando essa nota para ele por e-mail, fazendo todas as comunicações por ele por e-mail. E aí você acaba perdendo muito tempo com determinadas coisas que a gente consegue
hoje é automatizar determinadas tarefas que a gente consegue automatizar. E aí que entra a nossa brincadeira, e aí começa essa parte legal do nosso papo, né? Bom, existem duas formas de você automatizar esses processos dentro da tua loja virtual, né? A primeira, que é máquinas industriais, só que eu acredito que para isso você vai precisar ter um capital maior, né? E se você está começando um e-commerce agora, eu creio que você não venha ter esse capital para fazer esse investimento. Mas é algo que no futuro a gente vai trabalhar, vai torcer para que isso aconteça. É que os seus pedidos sejam embalados automaticamente, de forma rápida, sem erros, né? E a segunda, outra forma, né, que na verdade uma não substitui a outra e se complementa, só que essa segunda forma você consegue fazer agora, que é fazer integrações via API. Ou seja, todo esse processo, voltando aqui, todo esse processo de enviar e-mail para o teu cliente, de enviar a nota fiscal, de realmente, de enviar e-mail, enviar nota fiscal, atualizar o seu estoque, ter um controle de estoque também que está aqui dentro, né, que é muito importante quando você vai embalar o produto, que você verifique também se você tem esse produto em estoque, como está o estoque desse produto, para você não ser surpreendido, né? Então é importante que você tenha uma planilha, que você tenha um ERP, que você tenha algum sistema em que você tenha esse controle também. Então tudo isso são pequenas tarefas que você vai fazendo no seu dia a dia que te ocupam muito tempo, né? E quem faz isso, quem pode te ajudar a não perder esse tempo com essas tarefas mais manuaisinhas, mais chatinhas, né? Que é ficar copiando e colando dados de um lado para o outro, e que pode causar falhas, né? Afinal de contas, somos humanos, a gente pode acabar dando um Ctrl+C, né? Copiando o nome de um cliente e acabar colando no nome do outro, então trocando o telefone, são erros comuns, acontecem. Eu já cometi algumas vezes enquanto eu trabalhava em e-commerce. Então, eu acredito que as outras pessoas também cometam esse erro, essa falha, e por integração você garante que isso não vai acontecer, porque praticamente toda vez que houver, por exemplo, um pagamento aprovado, tua planilha vai receber esses dados do cliente, do pedido, tudo certinho. Mas ok, Diego, como que funciona isso, né? O que é uma integração via API? O que é API, primeiramente? API nada mais é que a linguagem, de uma forma bem simples falando, né? Nada mais é que a linguagem dos robôs. A gente fala português aqui no Brasil, né? Então, digamos que os robôs falem API, né? É a forma como eles se comunicam. Cada robô tem sua forma de falar, assim como eu tenho a minha, você tem a sua, o Gustavo tem a dele. E as API, e as ferramentas também têm isso. Mas, no geral, elas possuem uma língua em comum, né? Então, a gente consegue conectá-las, colocá-las para conversar através da API. Bom, alguns exemplos de automatização que você pode fazer via API por exemplo, conectando a tua loja integrada com o RD Station. E aí você pode dizer como gatilho que quando o pagamento for aprovado, esse é o gatilho, pagamento aprovado, na loja integrada, criar ou atualizar um lead na RD Station. E aí você pode, por exemplo, colocar esse teu lead num fluxo, né, esse teu cliente, que já não é mais lead, né, porque o pagamento foi aprovado, pode colocar esse teu cliente dentro de um fluxo do RD para que ele seja nutrido com informações relevantes para quem é cliente, ou seja, sobre o pedido dele, sobre produtos que combinam com o produto que ele comprou, sobre promoções para quem já é cliente, algo do tipo. A cada pagamento recusado, por exemplo, no Moip, enviar uma notificação no Slack. Para quem não conhece, o Slack é uma ferramenta de comunicação interna. Ela é uma ferramenta gratuita, muito boa. Muitas empresas usam, aqui na Plug a gente usa, na RD também. Algumas semanas atrás teve um bate-papo aí com o pessoal da RD. Eu sei que eles também usam o Slack. É realmente uma ferramenta ótima de comunicação interna. É o MSN das empresas, né? Quase interno. Então é muito legal quando você consegue fazer essa integração aqui do Moip, né, ou um outro meio de pagamento com o Slack, porque você recebe na hora uma notificação de que o pagamento foi recusado ou aprovado. E quando o pagamento foi recusado, você recebe essa informação, você consegue entrar em contato com esse cliente, com essa oportunidade, a tempo de ainda fazê-la converter. Pode ter sido um problema do cartão, pode ter sido um problema do seu sistema, talvez, sabe?
Pode ser N problemas que você pode conseguir ajudar essa pessoa a reverter. Outra automatização é quando o pedido estiver processando no e-commerce, né, que eu cito aqui, criar uma venda no Conta Azul. Então, por essa automatização, você consegue ter um RP redondo, né? E aí a gente volta a falar um pouquinho daquela questão do estoque. É muito importante que você tenha um estoque, uma gestão financeira boa para a saúde do teu e-commerce, da tua loja. Então, ter isso automático te permite não cometer falhas. Eu já disse isso, né? Mas o melhor, não permite te dar a liberdade de não se preocupar com isso, de não ter que sentar na frente do computador e criar N vendas. Digamos que assim, eu faço uma venda por dia, Diego. Então é tranquilo para mim parar na frente do computador e criar essa venda no Conta Azul, ou então atualizar minha planilha, atualizar lead por lead no RD. Mas, digamos, o seu intuito, com certeza, é não ter só uma venda por dia, né? É mais. E talvez essa uma venda por dia esteja tirando, porque tempo seu que você conseguiria estar se dedicando a outras tarefas que te ajudariam a fazer vender mais, né? E aí nunca é só um minuto, porque é um minuto para o Conta Azul, para colocar no seu gestor financeiro, né? Fazer o controle de estoque, mais um minuto para colocar no teu marketing, mais enviar e-mail para o teu cliente. Quando você vai ver, você perdeu quase um dia da sua semana só atualizando dados, copiando e enviando de um lado para o outro. E outro exemplo que eu falo aqui é do PagSeguro, que é um meio de pagamento muito, muito usado pelas lojas virtuais, né? E planilha do Google Sheets também, que é uma ferramenta que as pessoas usam muito. Então, com essa integração, você consegue ter uma planilha redonda e você consegue ter todas as informações dos seus pedidos. Se você vende por Instagram, se você vende por outros canais que não seja uma plataforma de e-commerce, e você usa o PagSeguro, essa integração com certeza vai te ajudar bastante. Ajuda a se prevenir melhor, né? Tá, Diego, mas como fazer tudo isso via API, que é uma língua que só os robôs falam, e eu não falo essa língua? Bom, a princípio você tem a opção de contratar um desenvolvedor, um programador, a não ser que você já seja. Muitas dessas ferramentas têm API pública, então você consegue fazer essa integração. Mas uma dica que eu daria para você é procurar soluções na internet, como é que eu vou apresentar daqui a pouco, porque você vai acabar perdendo muito tempo fazendo essa tarefa de integração, né, de conexão de API, ou então vai gastar muito dinheiro contratando um desenvolvedor, sendo que tem soluções mais econômicas, mais interessantes, e que você pode explorar muito mais na própria internet, né? No caso, a Pluga. E aí que eu brinco um pouco, porque no primeiro slide eu falei sobre a API, né? E aí estava passando aqueles códigos Matrix. Eu falo que o Matrix, que a API é o filme de Matrix, né? Você entra num computador quase. E aí como lidar com isso sem entender essa língua, sem falar essa língua? E aí são essas soluções, aí eu gosto de fazer essa brincadeira da cena em que o personagem consegue desviar da bala, né? Que é basicamente a gente desviando do saber desenvolver uma integração via API e contratando uma outra solução. Essa solução é a Pluga, né? A Pluga é uma plataforma, já falando agora um pouco mais sobre a Pluga, uma plataforma que conecta ferramentas web, então todas essas integrações que eu conversei agora com vocês, a gente consegue fazer via Pluga, e muitas outras. Então, se você está assistindo esse webinar, depois dá um pause, ou então depois vai, quando finalizar, no site da Pluga, dá uma olhada nas automatizações, vê se tem as ferramentas que você usa. Se não tiver, manda uma mensagem no chat. No final da página tem um botão onde você solicita a ferramenta, que a gente está sempre atualizando também. Uma vez por mês tem pelo menos uma ferramenta nova integrada. E como que é, Diego, fazer essa integração via Pluga? Você falou que é uma solução simples, mas não explicou o quão simples é. Bom, você vai entrar no site da Pluga e vai clicar ali em ferramentas. Quando você clicar em ferramentas, tu vai pesquisar pela ferramenta que você usa. Tendo ela,
digamos que você use o WooCommerce e você queira integrá-lo com o Google Sheets para que toda vez que houver um pedido concluído na tua loja, que uma linha seja atualizada na tua planilha com os dados do teu cliente e do pedido, né? Então, desde o nome, e-mail, ID do pedido, produto comprado, a quantidade de produto comprado, para você ter mais ou menos um controle de estoque por ali. O que mais que a gente pode colocar? Nossa, muita coisa que a gente consegue colocar dentro dessa planilha. Mas automatizações mais interessantes, assim, mais usadas pelos nossos usuários. Então, tu consegue criar essa automatização bem simples. Só que tem que fazer essa automatização. Depois de fazer essa automatização, você vai basicamente mapear os campos. Alguns campos já vêm pré-mapeados. Então, os outros são informações que você adiciona. O importante, dica pessoal, para quando você for fazer essa integração do Google Sheets com o Commerce, é pegar uma planilha limpa, né? Criar uma planilha do zero. Entra no teu Gmail, entra na tua conta do Google, entra na tua conta do Google Sheets, cria uma planilha do zero, não atualiza ela em nada, só no nome dela e no nome da página, ou nos nomes da página, caso você queira criar uma planilha super completa, por exemplo. Já vi muito esses casos aqui na Plugger, em que o usuário ele coloca uma planilha de pedido concluído, de pedido recusado e de pedido reembolsado, por exemplo. E aí ele consegue ter páginas diferentes com essas informações e manter-se sempre atualizado, acompanhar todos os pedidos dele, ter um controle no final do mês por ali, que torna-se até mais fácil dele fazer cálculos de quanto foi o faturamento e etc. Né? Bom, e como o webinar ele se nomeia, né, com algumas estratégias secretas, são secretas que eu não compartilhei aqui dentro do PowerPoint para continuarem secretas. Brincadeira. Essas estratégias são em conversas que a gente tem com os clientes, com os usuários da plataforma, a gente acaba aprendendo muita coisa com eles também, além do que a gente já sabe. Então, algo estratégico que eu aprendi que tem dado resultado bacanas para as outras lojas quando você tem uma plataforma de e-commerce, certo? Ou meio de pagamento, e um pedido for recusado, você notificar a tua plataforma de marketing para que você consiga adicionar esse cliente ou esse lead num fluxo de rebuyer, né? De tentar refazer a compra. Ou então, de carrinho abandonado. O cliente ele se cadastrou, mas gerou o boleto e não finalizou a compra, né? Um dia depois, se ele não virou cliente, você pode mandar um e-mail para ele falando que os pedidos estão separados, né? Para criar uma certa urgência. Os pedidos estão separados até amanhã, né? Depois enviar um outro e-mail de Diego, seu boleto vai expirar, sabe? São alguns exemplos de estratégias que eu vejo que estão sendo usadas e que pelos feedbacks que eu tenho recebido, tem funcionado bem. E outra estratégia que está sendo usada aos poucos, eu conheci algumas empresas, alguns e-commerces que estão usando, é o envio de SMS, tanto para mandar um boleto que está em aberto, quanto mensagem de agradecimento pela compra, de o que houve, que sua compra não foi finalizada, seguindo a mesma estratégia, mais ou menos, automação de marketing, só por SMS. Apesar de SMS as pessoas acharem que, poxa, as pessoas não estão olhando mais o SMS, a taxa de conversão ainda é interessante, as pessoas ainda estão olhando sim, o SMS ele não morreu, tá? Então, através dessa integração, você pode fazer, por exemplo, conectar as ferramentas do Loja Integrada, se você tem uma plataforma da Loja Integrada, ou do Commerce, que são as plataformas que hoje a gente atende da Pluga, e conectar com o Total Voice. Ele dispara os SMS automaticamente. Ou então conectar com o teu RD, que dispara e-mail, MailChimp, Lahar e outras ferramentas de automação de marketing. Bom, gente, o papo a princípio foi esse. Deixo uma surpresa aqui para vocês. Esse é meu e-mail para quem tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre mais processos e automatização de processos. Eu acho que foi até bem rapidinho, né? Fique à vontade para assinar a Pluga no primeiro mês. Eu estou liberando aqui um código para vocês. É o WebNSecNet. Mas só para falar, quando você faz o seu cadastro na Pluga, você tem um período de trial para experimentar todas as automatizações de forma ilimitada.
Então, torna-se bem simples, né? Você experimenta, você vê se funciona para o seu negócio, se te atende. A gente entra em contato com você caso você tenha alguma dúvida, só você chamar a gente por e-mail ou então pelo chat. A gente tira todas as suas dúvidas. Se for preciso, a gente cria automatização junto com vocês, beleza? Show de bola, cara. Show de bola. Eu compor aí para o pessoal tá utilizando e que nem tu falou, tem um período de teste, é legal testar e ver como funciona, né? Sim, sim. É E, bom testar e até explorando mais, né? Conhecendo. claro, É muito interessante quando a pessoa entra na Plug, ou então entra para fazer uma automatização de qualquer processo e acaba conhecendo coisas novas, né? E traçando novas estratégias a partir de integrações. claro, claro. E, cara, falando de automatização aqui na SecNet, a gente fez uma integração recente com a API que funciona o seguinte: no nosso site tem os formulários. Então, cada formulário preenchido, ele já integra nos nossos dois CRM, CRM de marketing e CRM de vendas, né? Então, ali ele já também já faz essa diferenciação, se é um lead quente, se é um MQL, um SQL, ele já faz isso para os vendedores também, já distribui isso também. A mesma coisa pode fazer no e-commerce, né? Então, lá a gente tem o blog lá no e-commerce, a integração pode fazer isso também, pode enviar para o CRM, ter um vendedor ou simplesmente colocar no CRM do e-commerce, dependendo do CRM que ele tiver, né? É bem Sim, interessante. sim, aqui na Plug a gente também faz isso, a gente consegue distribuir os leads, tanto para quando eles viram uma oportunidade mais quente, eles entram no nosso CRM. Hoje a gente usa aqui com plataforma de CRM ou Pipedrive. A gente É, também usa. vocês usam também? Legal. E a gente consegue colocar lá e é bom que a gente consegue ter notificações, ter informações dos leads ainda a tempo, né? Consegue pré-definir quando esse lead vai entrar, quando ele vai virar uma oportunidade, mandá-lo direto para lá. Show de bola. Cara, Diego, falando um pouco dessas integrações, a gente consegue ver como que está o mercado, tendo em vista, por exemplo, quais as principais integrações que vocês fazem aí, né? Então, vamos supor que tu falou do e-commerce, pô, então o pessoal está utilizando o e-commerce, né? Quais Uhum. que vocês mais utilizam aí, mais oferecem para os clientes? Uhum. Uma das mais a Plug ela é uma plataforma self-service, né? O cliente ele já entra, encontra a ferramenta dele que ele usa e cria as automatizações. Mas o que a gente nota hoje aqui é que as integrações de meio de pagamento e de plataforma de e-commerce são muito usadas, principalmente as automatizações de pagamento aprovado e recusado, seja para controle financeiro, conectando com conta azul, por exemplo, quanto com uma planilha ou com uma plataforma de automação de marketing. Eu tenho visto que cada vez mais as lojas, os empreendedores têm buscado essa solução para se tornarem mais produtivos, né? Tornar seus negócios mais produtivos e até mesmo mais econômicos. Show de Então, bola. as plataformas de automação de marketing, eu acho que assim, uma das favoritas entre a galera que usa o e-commerce e lojas virtuais em geral, né? Porque ele consegue trabalhar mais essas oportunidades e gerar mais clientes através disso. Legal. E tu Integração. sabe, e tu pode falar as novidades aí, o que vocês estão pretendendo integrar? Nossa, aí eu teria que dar um spoiler muito grande. É, Então, tá no nosso cheiro, mais plataformas de e-commerce. A Pluga está bem dedicada agora em atender essa galera de e-commerce, o pessoal que tem loja virtual. Então, hoje a gente integra a loja integrada e o e-commerce nativamente, mas dá para fazer outras integrações com lojas através de meio de pagamento, né? Com Moip, por exemplo. Ah, mas está bem de olho nessas ferramentas de e-commerce, como a Tray, como o Gstack, como o Shopify. E uma outra novidade que a gente lançou no final do mês passado foi o Webhook, que é a integração via Webhook, que permite que tu crie automatizações com centenas de ferramentas de uma forma muito simples. E muito simples quando você é desenvolvedor, né? De uma forma mais simples, digamos assim. Mas o que a gente aqui nosso lado está trabalhando já fica um spoiler aí para o próximo trimestre. A gente está preparando tutoriais, identificando as ferramentas que permitem fazer a integração via webhook e que hoje a gente não tem integrada,
e preparando tutoriais um passo a passo mesmo, bem mastigado, de como fazer essa integração. Então, por exemplo, hoje nós não temos o Shopify integrado à Pluga, e a gente acredita que a gente só vai tê-lo lá para setembro, outubro. Só que hoje a gente já tem uma procura do Shopify, sabe? Então, como atender essa procura? Como ajudar essas pessoas que querem fazer a integração, querem ser mais produtivas? E aí a gente encontrou o Plug Webhooks para isso. Só que muitas delas, principalmente quem tem que estar começando o e-commerce, ou não tem capital para contratar um desenvolvedor, ou não é o desenvolvedor, né? Então, com esses tutoriais, o usuário ele vai conseguir acessar a Pluga, ver o passo a passo, que está bem descritivo, e fazer a automatização sozinho. Uhum. O Legal, spoiler legal. aí, o Shopify é uma das ferramentas que vão entrar. Show, show de bola. Cara, e uma dúvida que o pessoal pode ter aí de gestores de e-commerce é essas integrações, elas afetam no desempenho da loja virtual? Não, a integração de forma alguma, ela até colabora com o desempenho da loja virtual, né? Ela colabora com o seu negócio em geral, porque você consegue trocar informações mais rápido. Então, desde enviar a informação para uma loja, uma plataforma de e-commerce da sua loja, quanto receber, fica muito mais simples, muito mais dinâmico para o teu negócio. Então, de Aham. forma alguma, integra. Basicamente, são trocas de dados, né? A plug ela só fica enviando o dado para o lado e para o outro, mas de forma alguma algo que afete a plataforma ou então algum sistema que o cliente use. Uhum. Até porque, às vezes, tu pode evitar de instalar um módulo, né? Instalar um outro aplicativo e só usa uma API que faz isso fora do ambiente de Sim, produção ali, né? Eu vou disponibilizar o teu LinkedIn aí pro pessoal que quer tirar outras dúvidas e quer manter esse contato aí contigo. Obrigado pelo teu tempo aí. eu que agradeço, galera. Fica à vontade, pode me chamar no LinkedIn, eu fico à disposição para ajudá-los. Tá? E vamos para frente, vamos embora fomentar esse mercado e cada vez fazer mais lojas virtuais bombarem. Eu acho que o futuro é esse e a gente está no caminho certo. Show de bola, cara. Show de bola. É isso aí mesmo. Valeu, obrigado aí por assistir o webinar. Deixa o compartilhar, curtir aí. Abraço.